Uma toxina transportada pelo ar apaga a memória das pessoas. Uma família se isola dentro de uma estufa, atirando nas pessoas que vagam perto de seu santuário e certificando-se de usar uma máscara do lado de fora. Saqueando o último cadáver que elas atiraram, a irmã mais velha Bee ajuda Daisy, a mais nova, a colher os órgãos antes de enterrar o corpo. Dentro da estufa, seu irmão Gabi espera por elas. Embora ele esperasse jogar com Daisy, ela se recusa a ensiná-lo a jogar novamente. Eve, a segunda mais velha, diz que ela está sendo muito dura, já que Gabi está tentando o seu melhor. Daisy conta seu dia para sua mãe, até se gabando de atirar nas pessoas que eles chamam de esquecidos, que são vítimas da toxina. No dia seguinte, a família realiza seu ritual de agradecimento pelo seu santuário. Eles colocam as entranhas do esquecido na mesa e se revezam na recitação de suas regras. Nunca deixe um estranho entrar no santuário. O santuário e tudo o que ele contém são sagrados e guardam as memórias de que precisam para sobreviver. As mulheres parecem preocupadas quando Gabi esquece quando é sua vez de recitar as regras. Depois eles cuidam de suas plantas, usando os órgãos dos esquecidos como fertilizante. Enquanto está sozinha, Eve pega um baú e coloca uma foto que ela pegou do esquecido ontem. À noite, Bee relata que Gabi não consegue se acalmar para dormir. Eve repreende Daisy por corrigi-la durante o ritual, o que a incomoda, mas a mãe fala com Eve para acalmá-la. Do lado de fora, Bee aponta seu rifle enquanto sinaliza sua lanterna para Luca. Percebendo um homem emergir dos arbustos, Bee hesita em atirar quando vê que o homem está com uma máscara de gás. Ele remove sua máscara como se quisesse se render, mas desmaia. Então Bee o leva para dentro do santuário. A mãe repreende Bee por deixar uma ameaça entrar em seu santuário. Daisy ressalta que sua segunda regra diz que todos nos santuários são sagrados. Então agora o estranho é sagrado, pois ele está lá dentro. Bee implora para ajudar o estranho, esperando que ele tenha se encontrado com Luca. Então a mãe cede. Juntas, elas observam a mãe saturar a ferida do estranho antes de acordar. Depois, a mãe coloca Gabi na cama e algema o pé dele na cama. Quando Gabi acorda, ele percebe que se molhou, então entra em pânico. A confusão acorda o estranho, que também está acorrentado à cama. Ele se vira e encontra Bee dormindo perto dele. Eve chega e acorda Bee, então o estranho finge estar dormindo. As irmãs limpam a bagunça de Gabi e Eve acaba limpando suas partes íntimas. Mais tarde, enquanto está sozinha com o estranho, Bee faz a barba, mas se afasta quando ele acorda. O estranho pede água, então ela o deixa beber. Percebendo o pingente de Bee, ele pergunta para que serve a letra, então Bee diz que é o nome dela. Eve entra e as irmãs pedem informações. Enquanto isso, a mãe verifica Daisy e Gabi. Daisy argumenta que ela é velha o suficiente, então a mãe diz a Gabi que eles deveriam deixar Daisy em paz. Percebendo que o estranho está acordado, a mãe o questiona sobre informações básicas, como seu nome, mas ele acha que nunca teve um. A mãe pergunta se sobrou alguma coisa do lado de fora, mas o estranho diz que o fragmento levou tudo. A mãe então pergunta o que aconteceu com ele. Então o estranho diz que ele foi atacado, mas Bee o salvou. Esperando ser libertado, o estranho promete não esquecer que elas o salvaram, mas a mãe acha que ele pode esquecer quando for conveniente. Em vez disso, a mãe quer colocá-lo para trabalhar. Em seu quarto, Eve mostra a Gabi os brinquedos que ele fez quando era criança, dizendo que ele era um menino muito inteligente. À noite, Bee pergunta se o estranho confia nela. Quando ele diz que sim, ela o venda e faz Gabi tocar seu rosto. Daisy guia a mão de Gabi para tocar o rosto do homem, e Bee garante que o estranho é como eles. No dia seguinte, Daisy mostra ao estranho seu livro de animais, perguntando se ele viu algum deles onde ele veio. Mas a mãe a lembra que todos os animais amigáveis se foram. Enquanto o estranho e Daisy conversam, a mãe interrompe a conversa, dizendo a Daisy e Gabi para renovarem seus sinais, porque não foi eficaz para impedir a entrada de invasores. Em vez disso, ela diz a eles para pendurar o último cadáver como um aviso adicional. À medida que o dia continua, o estranho vê os outros trabalhando do lado de fora, enquanto Daisy faz uma festa do chá com o corpo do último invasor. De repente, Bee traz ao estranho uma variedade de produtos para que ele possa escolher o seu favorito. Ele escolhe um morango, o que agrada a Bee. Mais tarde, Gabi pendura os membros do invasor anterior em uma árvore enquanto Daisy pula. De volta para dentro, Bee fala sobre o livro de Daisy. O estranho fica surpreso que todos saibam ler, exceto Gabi. Quando Eve chega, Bee pergunta se eles cuidaram dos tomates. Então Eve diz que fez isso, depois que Bee esqueceu. Ao trocar os lençóis de Gabi juntas, Eve avisa Bee para não confiar no estranho tão cedo. Mas Bee não ouve. Enquanto Bee fecha as janelas com cola para manter a estufa hermética, o estranho percebe as pinturas da família nas janelas de vidro. Ele pergunta sobre uma pintura de um cara ao lado do retrato de Bee, e Bee diz que essa pessoa é tudo para ela.
Durante o jantar, Bee convida o estranho para sentar a um lugar vago na mesa, mas a mãe o impede porque o lugar é de Luca. O estranho pergunta sobre Luca, então Eve afirma que ele é seu irmão. Na manhã seguinte, enquanto estava sozinha com o estranho, Daisy sugere jogar uma corrida de revezamento quando ele estiver curado. O estranho diz a Daisy para segurar seus cavalos porque ele mal consegue andar. Ao ouvir a expressão idiomática, Daisy observa que ela nunca viu um cavalo, então acha que eles são fofos e minúsculos. O estranho diz a ela que cavalos são grandes e inteligentes. Ele se oferece a fazer um pequeno cavalo de madeira para ela, mas vai precisar de uma faca. Enquanto suas irmãs estão ocupadas no jardim, Daisy se esgueira para pegar uma faca para o estranho. Naquela noite, enquanto brincava com Daisy, o estranho pergunta sobre Luca. Então, Daisy diz que seu irmão saiu para ver se há mais como eles, mas ele ficou de voltar e até hoje não deu sinal. No dia seguinte, Gabi percebe o estranho trabalhando no cavalo e aponta sua faca. Então o estranho mostra o que ele fez até agora, dizendo que é para Daisy. O estranho lhe dá as peças, deixando que ele as organize, mas Gabi fica frustrado quando ele não consegue. Ouvindo sua birra, as irmãs correm de volta para dentro e veem Gabi destruindo as coisas. Quando Bee tenta detê-lo, Gabi dá um tapa no rosto dela. O estranho diz a Daisy para soltá-lo, para que ele possa ajudar. Livre de suas algemas, o estranho aborda Gabi. Mais tarde, o estranho encontra Bee inspecionando seu hematoma no espelho. Bee acidentalmente o chama de Luca, então o estranho diz a ela que ele não é Luca, porque ele não sente por Bee o que seu irmão deveria sentir. Bee admite que isso o torna exatamente como Luca. No dia seguinte, o estranho ajuda Bee a polinizar as plantas, mas Bee esqueceu seu marcador de fio vermelho, então ele se oferece para buscá-lo. No caminho, ele encontra Eve com suas caixas de memória. Ela explica que é apenas um jogo antigo em que eles colocam um item em uma caixa e o enterram para ver se eles se lembram do que colocaram no dia seguinte. Quando o estranho pergunta se ele poderia jogar, Eve diz que o jogo terminou depois que Luca foi embora. O estranho compartilha que ele entende que os rituais são importantes para sua família, porque ele os ajuda a lembrar, como a caixa de memórias de Eve. Eve fica na defensiva, dizendo que o estranho não sabe nada sobre eles. Quando o estranho retorna para Bee e Daisy, ele fala sobre a caixa de Eve, que Daisy afirma que Eve está escondendo delas. O estranho diz que isso o lembra de um jogo, o que desperta a memória em Bee de Luca colocando suas coisas favoritas na caixa. Daisy lembra que são morangos. Mais tarde, o estranho se aproxima de Eve enquanto ela está lendo. Ele diz a ela que não queria ofendê-la mais cedo e que ele só queria ajudar. Ainda assim, Eve comenta que ela teria atirado nele se estivesse de vigia na noite em que ele chegou. O estranho pede para ficar de vigia, para poder cuidar das coisas, mas Eve avisa que ele deve ser vigiado. Quando ele sai, a mãe confronta o estranho. Ela observa que tudo no santuário tem um propósito, então o estranho pergunta se ela tem um propósito para ele. A mãe diz que sim, mas ele não vai encontrar em Eve. Naquela noite, Daisy pede uma história. Então o estranho conta a ela sobre o rei das terras dos cegos. Ele liderava bem seu povo, mas não tinha certeza se podia confiar em seu povo, já que eles não saberiam se um impostor o substituísse. O rei esqueceu quem ele era, então ele procurou uma rainha que pudesse lembrá-lo de quem ele era. No dia seguinte, o estranho dá um morango a Bee, deixando-a feliz. Quando ele sai, Eve lembra à irmã que o estranho não é Luca. Bee argumenta como ele saberia que ela gosta de morangos se ele não gostasse. Então, Eve a lembra que Bee contou a ele sobre isso. Durante o serviço de vigia, Bee fica alerta quando o invasor se aproxima, mas o estranho começa a acariciar entre suas coxas. Mas ainda assim, Bee é capaz de atirar. Mais tarde, Eve pega Bee e o estranho tendo relações. Isso aciona a memória de Eve de anos atrás, quando ela viu um evento semelhante. Saindo de sua imaginação, Eve vê que o estranho a notou, então ela foge. Depois, o estranho pergunta a Eve se ela gostou de assistir. Irritada, Eve joga a faca nele, mas ele a pega. Eve o lembra que seus truques não funcionarão com ela, porque Bee é a única que quer Luca de volta, tanto que ela não consegue ver a verdade. Eve explica que ela não sente por Luca o que Bee sentiu, mas o estranho diz que talvez dessa vez seja diferente. Depois, o estranho encontra uma bolsa com os pertences de Luca, incluindo seu pingente, na caixa de memórias de Eve. Ao ajudar Daisy, o estranho pergunta sobre seus colares. Então, ela diz que sua mãe os fez quando elas nasceram. Em seu ritual, Bee convida o estranho a se juntar, mas Eve argumenta que o estranho não pertence à família. O estranho então mostra o conteúdo da bolsa. Eve acusa o estranho de usar suas memórias contra eles, mas Daisy ressalta que o pingente é igual ao delas. Eve diz que ele pode ter roubado e insiste que ele não é Luca, porque senão ela se lembraria. Bee acha que Eve quer que todos sejam infelizes como ela.
a mãe para Bee, dizendo que Eve está apenas protegendo a família. No entanto, Bee os lembra que a culpa é de Eve porque Gabi é do jeito que ele é. Ela conta que Eve espionou ela e Luca com ciúmes enquanto ela deveria estar cuidando de Gabi. Chateada, Eve vai embora enquanto a mãe repreende Bee por ser cruel. Naquela noite, Eve não se junta a elas para jantar. Depois, Eve pergunta à mãe por que ninguém vê a mesma coisa que ela. A mãe diz que eles deveriam deixar Bee acreditar no que a faz feliz. Ela pede que ela confie em sua mãe para cuidar de sua família. Mais tarde, Bee e o novo Luca ficam íntimos no beliche de cima da cama de Gabi. No quarto da mãe, Daisy pergunta que barulho é esse. Então, a mãe diz que é o ritmo natural das coisas. Eventualmente, a ferida de Luca cura. Ele pede para ficar de vigia, então a mãe o deixa se juntar aos turnos de Bee. Enquanto Eve lava a roupa, Bee remove suas roupas íntimas para serem incluídas na lavagem. Então, Eve percebe que ela ainda não sangrou. No quarto da mãe, Bee diz a ela que ela está feliz, mas a mãe a lembra que ela deve se manter saudável para o bebê. Bee fica animada com a menção de sua gravidez, mas a mãe observa que há um suprimento de oxigênio limitado dentro de seu santuário. Então, Bee deve escolher quem manter. Bee vai embora brava, deixando Gabi inquieta. Gabi corre para fora, então Eve o persegue, lembrando-se da vez em que ela falhou em cuidar de Gabi. Luca carrega Gabi de volta, assegurando a Eve que não é culpa dela porque é assim que as coisas são. No entanto, ela ainda se culpa porque Gabi perdeu sua bela mente. De repente, Bee fica com raiva enquanto está de vigia, então Luca a segue, perguntando o que há de errado. Bee explica que a mãe fará Luca sair por causa de sua gravidez e seu oxigênio limitado ali dentro. Bee pretende ir com ele se ele for embora. Enquanto isso, Gabi se deita ao lado de Eve adormecida, sentindo-a lentamente por trás. Eve acorda para detê-lo, mas o agrada com a mão. Quando ele adormece, Eve sai. Luca a segue, garantindo a Eve que a mãe vai se livrar dele em breve. Luca diz que sempre é esquecido, mas gostaria de ser lembrado. Eve afirma que talvez ele seja Luca, porque sempre vai embora. Mas ele diz a ela que as coisas podem mudar e que ela não deveria se punir. No dia seguinte, enquanto fazia reparos, Luca percebe Gabi olhando para Eve. Gabi diz que Eve o ama, então Luca comenta que Gabi será o homem para Eve. Com raiva, Gabi joga uma prancha de madeira em Luca, acidentalmente quebrando a janela. Imediatamente, as mulheres correm para dentro e cobrem o buraco. Mais tarde, Luca confronta a mãe sobre o que deve ser feito com Gabi. Ao contrário do que ele assumiu, a mãe decide fazer Luca sair porque sua presença piora a condição de Gabi. Depois de colocar Gabi para dormir naquela noite, a mãe encontra Luca esperando por ela. Luca ressalta que a mãe nunca o chamou pelo nome, mas diz que nenhuma mãe esquece o seu próprio filho. De repente, Luca coloca a sua mãe em um estrangulamento, dizendo a ela para não se preocupar mais com a sua família. Enquanto ela perde o fôlego, Luca termina o trabalho batendo em sua cabeça. Depois, ele a coloca ao lado da cama de Gabi. Quando Gabi acorda, ele percebe sua mãe morta instantaneamente. Quando Luca o acusa de fazer isso, Gabi o ataca, acordando os outros. Eles choram em desespero depois de ver sua mãe, enquanto Bee perde a cabeça ao assumir que Gabi acidentalmente matou a mãe enquanto dormia. Enquanto as mulheres cuidam do corpo da mãe, Luca amarra Gabi de volta à cama. Luca diz a ele para não ter medo, porque é o melhor a se fazer. Ele abre a janela contando que viu a mente de todos se desintegrarem, até mesmo a de sua família. Ele tirou a máscara, esperando esquecer também, mas nunca o fez. Luca não sabe ao certo porque ele é diferente, mas simpatiza com as lutas de Gabi. Ele observa que as memórias são dolorosas, então ele está libertando Gabi. Enquanto as irmãs preparam o corpo da mãe para um ritual, Daisy insiste em mantê-la em seu quarto. Eve leva a Daisy embora para acalmá-la. Deixada sozinha, Bee olha através da caixa de memórias de Eve e vê a bolsa de Luca, percebendo as baterias dentro. Finalmente ela se lembra do tempo em que estava de vigia. Depois de ver um invasor, Bee sinalizou sua lanterna, esperando que fosse Luca, mas antes que o homem pudesse pegar sua lanterna, Bee atirou nele. Quando ela verificou o corpo, ela viu sua lanterna que não estava funcionando e seu pingente. Reconhecendo que ela atirou em Luca, Bee removeu sua máscara enquanto chorava de angústia. Quando ela percebeu que havia removido a máscara, Bee continuou a inalar a toxina, esperando que isso tirasse sua dor, esquecendo de tudo. Quando Eve percebe que Bee descobriu os itens de Luca, ela vai atrás dela. Bee está brava porque Eve deixou-a esperar por Luca. Eve defende que ela estava protegendo Bee, porque ela escolheu esquecer. Bee argumenta que elas deveriam esquecer juntas, mas Eve insiste em lembrar. Bee tenta forçar Eve a sair, mas o falso Luca a impede. Luca verifica Eve, deixando Bee com ciúmes. Então ela sai enquanto Luca impede Eve de persegui-la. Daisy chega para dizer a elas que algo está errado com Gabi. Eles verificam Gabi e Bee retorna, já fora de si.
dizendo que não há nada de errado com Gabi. Ela então convida Daisy para uma festa do chá. Vendo o fragmento tomar a mente de sua família, Eve se desespera com a memória que ela deve carregar sozinha. Então Luca diz que vai lembrar com ela. Lembrando-o de que ele deve viver com o que ele fez, Eve decide não contar a ninguém. De repente, Luca carrega Eve e eles transam. Finalmente, Eve o chama de Luca. Em seu ritual, eles se reúnem sobre o corpo da mãe, e eles atribuem seus papéis, com Eve e Luca sendo o rei e rainha, Bee sendo a irmã de Eve e Gabi sendo o irmão de todos. Daisy então se apresenta como filha de Bee. Enquanto eles continuam suas vidas, Bee opta por não usar máscaras, apesar de sua gravidez. Então Eve espera que seu bebê possa respirar fora sem medo, assim como Luca. Enquanto cava do lado de fora, Gabi encontra o esqueleto de duas velhas, Bee e Eve. Cada pessoa faz sua parte até não poder mais e ser substituída. Embora seus rostos mudem, seus nomes nunca mudam. Enquanto estava de vigia, Luca mira em um invasor, mas depois de ver que o homem usa a máscara de gás e levanta os braços se rendendo, Luca olha para Gabi e atira nele. Então amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, obrigado pela companhia e até já.